Se você ficar em pé, por favor, eu agradeço, em reverência ao Deus da palavra. E eu vou ler o texto bíblico, porque eu creio que Deus tem algo tremendo na sua vida. Se você está pensando que o pastor Denilson prega mensagens de carapuça, não prega. Essa mensagem foi preparada pelo pastor Rubem ontem para todos nós, e ela serviu muito para mim, e eu não tenho dúvida, meu querido, que ela vai servir muito para você. É uma palavra vinda de Deus direto para os nossos corações. Hebreus 13, de 7 a 9. Na minha versão diz assim: lembre-se dos seus pastores, que transmitem a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre o mesmo. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, meus irmãos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Eu pulo para o 17. Obedeçam, pois, aos seus pastores. Submetam-se à autoridade dos seus pastores, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja com alegria, não peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Que Deus possa abençoar essa palavra lida aos nossos corações. Amém? Podemos assentar. Pastores segundo o coração de Deus. Diga, pastores segundo o coração de Deus. Eu sou apaixonado pelo livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, meu querido, ele fala no seu capítulo 11 acerca dos heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a história pelo seu testemunho, homens e mulheres que foram ícones para todos nós. O mesmo autor de Hebreus, ele diz no capítulo 12: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se no capítulo 11 de Hebreus ele fala dos heróis da fé, o mesmo autor fala que no capítulo 12 nós podemos ser encaixados na galeria dos heróis da fé. No capítulo 13, este que o pastor Rubem pregou ontem, ele inicia o capítulo dizendo: seja constante o amor fraternal. É interessante que o autor, ele vai falar sobre o amor, e ele fala no amor em várias áreas essas que você vai ver no verso 2, para aqueles que estão desalojados. Por isso ele diz: não se esqueçam da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. E ele vai dar continuidade dizendo acerca do amor, dizendo: não se esqueçam também dos encarcerados. Depois ele fala no verso 3 dos maltratados. Depois ele fala sobre a importância da pureza do casamento, leito sem mácula. E ele começa a avançar, e ele começa a progredir. E você vai ver que no verso 5 ele fala: cuidado com o dinheiro. Cuidado. Muitos não têm cuidado com o dinheiro, estão caindo. Eu falo muito para os meninos da casa, da comunidade terapêutica. Muitos deles passam 9 meses, depois de 9 meses saem da casa, vêm para fora, e no primeiro mês de salário, quando recebe tudo, depois de 30 dias de trabalho, o camarada torra tudo em minutos. Cuidado com o dinheiro. Por isso que o pastor, para com os atalaias da igreja, quando eles recebem o dinheiro, eles têm que prestar conta de tudo. Amanhã Dedé, Anderson, todo mundo vai prestar conta numa planilha. O que você fez com o seu dinheiro? Você fez isso? Você fez aquilo? Cuidado com o dinheiro, é isso que o autor fala. Mas esse autor, ele avança, e ele começa a falar acerca da liderança, dos pastores, do cuidado para com esses líderes.
E foi pregado ontem isso. E eu fiquei impactado, porque, meu querido, há uma necessidade de um cuidado, há uma necessidade de uma observância para com a liderança religiosa, eclesiástica, os líderes, os pastores, os apóstolos, os presbíteros. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, homens segundo o coração de Deus, que o autor no verso 7, ele dá a primeira orientação. Ele diz assim: lembre-se dos seus líderes. Lembrar quer dizer pensar, memorizar, recordar, relembrar, comemorar. Comemorar de quem? Dos pastores que comunicam a palavra de Deus. Recordar os antigos e comemorar os atuais. O autor bíblico fala assim: ó, lembre-se, comemore. Líderes estão sendo levantados. Ontem nós levantamos mais dois. A pastora Sônia, que já estava à frente de uma igreja, nós apenas homologamos o pastorado dela, porque ela já estava há 4 anos à frente de uma igreja batista, porque o outro pastor havia saído, e ela tinha um chamado, e ela desenvolvia as atividades da igreja, e o pastor soube disso, porque ela tinha terminado o seminário, capacitada, e o pastor chamou, conversou, discipulou, chamou o colegiado, e consagramos aquela mulher de Deus. O outro foi o pastor Arilson, uma pessoa que a gente já conhecia, um homem de Deus, que foi chamado para o ministério. Por isso, meu querido, o texto bíblico diz que você tem que se lembrar dessas pessoas, recordar dos pastores antigos e dos pastores atuais. Segundo a interpretação nossa, é você comemorar com os atuais. Você tem feito isso? Você tem recordado do seu pastor? Eu tive meu pastor lá em Nova Iguaçu, que saudade eu tenho dele. Dentro da minha Bíblia antiga está o bilhetinho dele, já faleceu. Denilson, você é um homem de Deus, um menino jovem. Eu lembro. O seu pastor, você tem lembrado dele? Os pastores atuais, você tem comemorado? Tem estado feliz com a presença deles? Porque tem gente que não fica feliz, fica angustiado, fica entristecido. O autor da Bíblia fala assim: lembrai-vos, no sentido de recordar, comemorar. Segunda característica está no verso 7, veja comigo. Ainda, lembre-se dos seus pastores, que transmitem a palavra de Deus. Na sequência ele diz: observem bem o resultado da vida deles. Observar quer dizer ver, olhar, mirar, fitar, contemplar, admirar, testemunhar. Ou seja, você precisa falar bem do seu pastor. Aqui o texto bíblico diz: observem bem o resultado da fé do seu pastor, resultado da vida do seu pastor. Observe bem o seu pastor, mire o seu pastor. Você tem observado as coisas do seu pastor? Você tem mirado? O texto bíblico é testemunhado. Você tem falado bem do seu pastor? Porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem falha, mas o texto bíblico é: observe a vida e testemunhe, fale bem dele. O ensino sagrado diz isso para todos nós. Nós temos que valorizar isso. Em terceiro lugar, ele avança no verso 7 dizendo: lembre-se, verso 7, observem o resultado da vida deles. Em terceiro lugar ele diz assim, ainda no verso 7, imitem a sua fé. Ou seja, copie, reproduza, procure fazer o que o seu pastor faz. Ontem, na consagração do pastor Arilson, estávamos reunidos lá. Eu liguei para a pastora Rose, pastor Itaro, e ela estava com uma dor muito grande, muito forte.
E a gente parou tudo ali, começamos a orar por eles, crendo no poder de Jesus. Meu querido, a Rose, o pastor Itaro, a pastora Rose, o pastor Itaro, são pessoas fantásticas. A gente tem que imitar. Hoje eu estava ligando para eles e eles falaram para mim: pastor Denilson, com todo carinho assim. Eu falei: Rose, eu sou Denilson. Não, você é o meu pastor. Eu falei: você é minha pastora. Ela falou: eu queria tanto estar aí com vocês, eu queria tanto participar do concílio do pastor Arilson, eu queria tanto estar na comunidade terapêutica Chema, eu queria tanto estar isso aí. Meu querido, o texto bíblico diz aqui que nós precisamos imitar isso, ter vontade de fazer isso. Eu me lembro que quando eu estava no Rio Grande do Sul, namorava a Simone há 7 anos, enrolando a Simone. Depois de muita pressão eu tive que casar. Aí comprei as coisas lá no Rio Grande do Sul, alugamos uma casa grande que era da Vila Militar, uma casa enorme, irmão, enorme. No meio da sala tinha só televisão e uma banquetinha. Aí começamos a comprar as coisas. A Simone não estava lá ainda, estava no Rio. E eu marquei o casamento com Simone e eu não podia ir 2 vezes porque não tinha dinheiro para pagar. Naquela época era só ônibus. E eu falei com a Simone: Simone, vamos fazer o seguinte, eu vou casar com você no religioso, mas você vai ter que casar com meu irmão por procuração. E qual não foi a minha surpresa? Que meu irmão se arrumou todo para casar com a minha esposa. Olha, foi lá no cartório, tudo direitinho, bonitinho. E eu cheguei sem que ninguém percebesse e casei também no civil, amém? Falei com o meu comandante, falei: meu comandante, é muito importante eu casar com a minha mulher. Eu não posso deixar a minha mulher de lado. Meu querido, por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade o texto diz que você tem que imitar as coisas boas do seu líder. O que é prioridade na sua vida? O que você mais quer? O que você mais deseja? É o seu trabalho? É o seu estudo? Ou são as coisas de Deus? Nós precisamos imitar as coisas boas dos líderes. Na nossa igreja nós temos uma liderança capacitada, uma liderança de fato chamada por Deus, abnegada. E ontem foi falado sobre isso. E o texto diz: imitai. Se a coisa é boa, faça igual. Se a coisa está certa, procure fazer a mesma coisa. O sentido de imitar quer dizer remendar, macaquear. Sabe o que é macaquear? Na minha época, quando eu era menininho, a gente ficava brincando, um macaqueando o outro. Nós precisamos de pessoas assim, de líderes que estejam sendo imitados pelos liderados. Se nós tivermos aqui em nossa igreja, meu querido, meia dúzia de pastor Itaro e Rose, meu irmão, a gente vai bombar. Não vamos ter 3 comunidades terapêuticas, não vamos ter 20. Sabe por quê? Porque eles não param. É segunda para cá, terça para cá, quarta para cá, quinta para cá, sexta para cá. Não param. Imite os seus líderes. Em quarto lugar, além de imitar os seus líderes na boa fé, na pontualidade, na responsabilidade, na dedicação, na participação, no comprometimento, eu abro mais uma vírgula aqui, dizendo que essa imitação precisa ser notória. A gente muitas das vezes imita todo mundo, imita o artista da Globo, imita o vizinho, mas não é capaz de imitar uma liderança compromissada. Hebreus, o autor do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, se foi Paulo ou Cefas ou Apolo, mas ele diz ainda: lembrai, observai, imitai. E no verso 17 ele diz assim: obedecei. Obedecer quer dizer acatar, seguir, cumprir, experimentar, submeter-se. Se o médico chegar para você e falar: você tem que tomar um remédio, você toma ou não toma? Toma. Se o seu patrão falar: você tem que estar aqui
você gosta do seu emprego, você tem que estar lá. Se o seu professor falar, tem que entregar o trabalho até sexta-feira, você entrega ou não entrega? Se for na segunda, tira 0. Por que quando o pastor, o líder fala, você não obedece? Você não acata? Quantas pessoas entram no meu gabinete pastoral? Eu já disse isso e repito, eu não concordo com isso, isso não é de Deus. A pessoa quebra a cara. Pastor, mas o senhor profeta do caos. Não, eu apenas falei aquilo que a Bíblia diz. O que é certo, o que é errado, é errado. O texto bíblico diz: obedecei aos vossos pastores. E por último, para finalizar, ele diz assim: obedecer e submeter, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas de vocês. Meu querido, os pastores que estão aqui, e quando eu for prestar contas lá no céu, o Senhor vai me chamar. Ah, mas eu vou chamar os pastores também. Vai estar do meu lado, todo mundo. Eu vou tomar 3 chineladas, se eu dar uma neles também. Vou tomar 5, dá 2 nele. Porque na verdade nós somos corresponsáveis por vocês. Por isso o texto bíblico diz assim, ó: obedeça aos seus pastores, para que eles, segundo o texto bíblico, que cuidam de vocês na prestação de contas, faça com alegria, não gemendo. Isso quer dizer que a prestação de contas será uma prestação dura, incisiva. Por isso, meu querido, requer que você obedeça. Eu concluo as minhas palavras desta noite dizendo que a nossa igreja Shema, ela entende que o levantamento de líderes tem que ser segundo o coração de Deus. Por isso, a partir desta noite, a partir desse momento, passe a se lembrar no rol dos pastores de mais uma família maravilhosa, cujo nome é Pastor Arilson, Giovana, Vitor Hugo e Vini. Lembre-se sempre deles, amém? Em segundo lugar, você deve observar a conduta deles. Eu já observo há mais de 30 anos. Eu conheci esse menino quando ele era pequenininho. Eu era maior do que ele. Acredite se quiser. Meu irmão, depois ele cresceu, eu fiquei para baixo. Mas eu já fui maior que você. Lá em Campinas, eu entrei com 17 anos, acho que ele entrou com 14, 15 anos, menininho ainda. Não tinha nem cabelinho embaixo do braço. Tomava banho e ia careca. Hoje ele está aqui. Eu observei. Se você quiser que eu fale alguma falha dele, se ele me permitir, eu falo. Meu irmão, ele era pá virada na escola. Ele chegou com um menino, com um grupo lá, tá gravando para o Brasil todo. Ele subiu num colégio, irmãos, e eles pularam no colégio, fecharam o colégio, saiu lá em Campinas, foi ou não foi? Eu estava lá na igreja do Cambuí louvando, adorando, orando por ele. Senhor, tenha misericórdia do Arilson, aluno Arilson. E ele está lá, vamos destruir. Um dos colégios mais importantes de Campinas. E a gente era de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, de Realengo, meu irmão, tudo vândalo. Aí Deus foi transformando, Deus foi mudando, e hoje ele está aqui. Um homem formado, coronel do exército, fez cursos no exterior, era responsável pelo recurso financeiro do exército brasileiro. Não é coisa pouca não, meu querido. Passou por lutas, passou por dificuldades, mas foi chamado para o ministério do Senhor. Por isso você tem que observar isso. O texto bíblico descreve. Olha, observe isso, analise isso, veja a vida dele, veja a família. Você precisa fazer isso, é bíblico. Em terceiro lugar, além de observar, você tem que imitar. Procure fazer o que ele faz. As coisas boas que ele faz, procure fazer. Ele lava o carro dele, lava o seu carro também, meu irmão. Cheio de carro sujo aí. Conduta dele,
Antes de fazer qualquer aplicação que ele tem, antes ele já deu os burros na água várias vezes, já perdeu muito. Hoje, qualquer aplicação, o que você faz? Joelho no chão para consultar. Senhor, vou colocar em dólar, em real ou isso? Enquanto eu aplico tudo em taitinga, em vaca, ovelha, o camarada, o que ele aplica? Ele consulta o Senhor. Imite isso. Tem gente que gasta e depois fala: Senhor, meu cartão está estourado. O problema é seu, você não consultou o Senhor, não imitou pessoas de Deus, por isso você está endividado. Em terceiro lugar, é imitar. E em quarto, é obedecer. Esse mesmo menino que encontrou comigo já comandou vários quartéis, um quartel aqui, já comandou várias pessoas. Eu já tive o privilégio de estar com ele trabalhando em Recife. Uma pessoa de palavra, uma pessoa de autoridade, requer uma obediência de todos nós. Lá na comunidade terapêutica, ele dando estudo mesmo, todo mundo quietinho. Nem eu consigo isso. O texto bíblico descreve: obedeça. Se ele falou para você fazer, como homem de Deus, como instrumento de Deus, não pague para ver, obedeça. E por último, o texto bíblico diz, lá no versículo 8 que eu não falei: orai por nós. Ore pelo seu pastor. Ore por esse homem de Deus que está preparado com visto para ir para o Canadá. E vamos montar a Chama Canadá, amém? 1, 2, 3, Chama Canadá. 1, 2, 3. Está muito fraco, assim não chega nem em Taitinga, meu irmão. Ore por ele. Ore para a Giovana, que também vai cursar lá, que, diga-se de passagem, formada em Direito. Se tem algum problema, fala com ela, que ela faz tudo de graça. Ainda bem que ela vai embora agora, né? Do lado dele, eu não vou falar do Vitor Hugo, senão ele vai ficar vermelho. Mas o menino também, que passa em tudo que é concurso, foi até na Rússia para fazer um concurso lá, que benção. Não vou falar mais não, chega. O Vini, ali do lado, é a Lamar. Sabe o que é a Lamar? Aquele negocinho que fica no colégio militar, um dos melhores alunos lá. Uma família, meu querido, que precisa, em nome de Jesus, ser lembrada, requer obediência. Uma família que precisa ser imitada. Uma família que requer obediência, observada, obediência, e que requer as nossas orações. Por isso nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Você vai ficar de pé e você vai estender as mãos para essa família. E nós vamos levantar um clamor por essa família de pastores, família pastoral, que está nos últimos dias aqui no Brasil, que em breve estarão no Canadá como servos do Senhor, para ensinarem, e precisam ser lembrados, para ser imitados. Que sejamos obedientes e possamos orar por eles. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Eu vou pedir neste momento a pastora Carla que vem aqui e com todo carinho vai estar orando pela Giovana, e depois o pastor Anderson com todo carinho vai estar orando pelo pastor Arilson, e depois eu vou convidar mais uma pessoa para que esteja a Natália, que esteja orando pelos meninos, como igreja do Senhor Jesus. Vamos orar então? Eu quero agradecer pela disposição de vocês, de servir, se colocar diante do Senhor. Ser família pastoral não é fácil, né? Porque as pessoas esperam de nós uma perfeição. Mas que o Senhor Jesus seja a bandeira, né? Que vocês sejam levantados para a glória dEle. E eu vou orar por você, Giovana. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de Giovana, porque eu sei que o seu coração tem se colocado diante do Senhor, mesmo às vezes a gente se sentindo incapaz ou é tanta sobrecarga, mas eu oro mesmo para que o seu coração descanse no Senhor, porque o Senhor a chamou, o Senhor nos chamou como esposa, porque nós somos idôneas, capazes diante do Senhor.
por tua graça e pelo teu favor sobre nossas vidas. E oro mesmo pelas suas emoções, eu oro pela sua mente, pelo seu coração, para que ela possa descansar mesmo nessa paz do Senhor que excede todo entendimento, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos, Pai. Eu oro mesmo para que a alegria do Senhor, o renovo do Senhor seja sempre a sua força, e que ela possa mesmo, como ajudadora, segurar mesmo as mãos de Arilson, os seus filhos, e que o Senhor a fortaleça para isso. Ajude-a no dia a dia, nas coisas que vão surgir, nas pressões que vão vir, mas ela possa sempre voltar para Ti e dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, faz segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Guarda, nós oramos para que o Senhor guarde essa família no teu esconderijo, no teu secreto. Livra-o, Senhor, de toda seta, de tudo que não vem do Senhor sobre as suas vidas. Nós repreendemos desde já todo o mal, e nós queremos dizer que eles fizeram de Ti, Senhor, o esconderijo deles, e o Senhor é Deus sobre eles, e nós Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor, antes vai orar pelo pastor Arilson. Vamos orar. Vamos orar. O segredo para o pastor é lembrar que não é ele que faz, é Deus. Esse é o segredo pastoral. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Arilson, coração humilde, sempre. Quem faz é Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado por haver esse homem. Oh Deus. Por haver essa família. Obrigado porque eles estão pegando no arado e não vão olhar para trás. Oh Deus. Obrigado porque eles estão escolhendo a melhor parte, que é o Senhor, que é servir ao Senhor como pastor. E eu oro por um pastoreio leve. Oh Deus. Eu oro por um pastoreio sábio. Eu oro por um pastoreio de coração humilde. Oh Deus. De um coração puro. Sim, Senhor. De mãos limpas. Aleluia, Pai. De uma mente cativa no Senhor. Oh Deus. Eu oro por discernimento. Um homem cheio de discernimento. Oh Deus. Um homem cheio de sabedoria. Oh Deus. Um homem com palavras sábias. Eu profetizo isso. Em nome de Jesus. Eu profetizo um pastoreio, Senhor, com visão de águia. Aleluia. Um pastoreio que não vê só o natural, mas vê o sobrenatural. O homem realmente de guerra. Oh Deus. Como Davi foi. Aleluia. Um homem de guerra, mas um coração segundo ao teu. Aleluia, Pai. E eu abençoo com paz esse pastoreio. Oh Deus. Eu abençoo pedindo que os teus anjos acampem ao redor dessa família e guarde de todo mal. Amém. Senhor, que aquilo que o Senhor não plantou nessa família, o Senhor arranque agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a semente, que as palavras que venham ao coração deles sejam palavras e sementes que venham do teu coração. Oh, Deus. Que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito Amém, Santo. Pai, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor seja lâmpada. Aleluia. Que a palavra do Senhor seja o escudo, mas também seja a espada. Aleluia. Que a palavra do Senhor, Deus, seja realmente o prumo. Amém, Pai. Aonde ele vai se avaliar, não pelo que as pessoas falam, mas pelo que o Senhor diz. Aleluia, Pai. Eu oro que o Senhor levante amigos para ele. Amém, Pai. Levante conselheiros para ele. Oh, Deus. Levante lideranças espirituais para eles. Amém, Pai. Porque o pastoreio é ser só, muitas vezes. Porque ninguém pergunta como você está. E eu oro, Deus, que o Senhor seja o melhor amigo dele. Aleluia. Que o Senhor pegue na mão do Arilson, o pastor Arilson, e ande com ele essa caminhada do pastoreio. Que ele sinta o Senhor sempre presente. Que ele sinta o Senhor sempre junto com ele. Amém, Pai. E no dia que ele quiser cansar, que o Senhor tenha liberdade de pegar ele nos braços. Em nome de Jesus. E que a tua paternidade seja visível na vida do Arilson e da sua família. Em nome de Jesus. Nós consagramos e abençoamos essa família ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ora, a Natália vai estar orando pelo Vitor Hugo e pelo Vini. Vitor Hugo e Vini,
Lá em Provérbios 16:3 diz que a gente consagre ao Senhor tudo que você faz e você será bem sucedido. E consagrar, eu acho que não tem idade para você consagrar aquilo que você deseja no coração. Tem que ser sempre e sempre. Então, vamos orar por esses jovens, né, que tem um grande caminhada aí à frente. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós louvamos, Senhor, pela vida desta família, Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, Vitor Hugo, Vinícius, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem planos excelentes, Pai, para a vida desses jovens, Pai. Deus. Que eles possam, Senhor, entender, Senhor, os seus planos, Pai. Que eles possam, Senhor, ter discernimento daquilo que Tu queres, Senhor, para a vida deles, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos dois, Pai. Que eles possam, Senhor, estar consagrando todos os seus desejos, todos os seus anseios, os seus estudos, a sua profissão desejada. Que eles possam, Senhor, estar diante de Ti, Senhor, apresentando sempre a Ti, Pai. Que o Senhor possa, Deus. Senhor, abrir a mente dos dois, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los sobremaneira, Senhor. Abençoa este novo local, esta nova residência, Senhor, este novo país, Pai. Que o Senhor seja com eles, Senhor, realmente em tudo, Pai. Não deixa faltar nada na vida desta família, na vida destes meninos, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar nos Teus caminhos, Senhor, olhando sempre para Ti, Senhor, olhando sempre para o alto, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos assentar. E agora nós teremos a ceia do Senhor celebrada pelo nosso pastor Arilson, amém? Quinta-feira nós teremos batismo. Quem quiser